A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, alegria estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a nossa sexta lição deste trimestre, que tem por título A Revelação do Mistério chamado Igreja. Nós vamos primeiramente fazer uma oração e pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente e nos inspire, fale aos nossos corações. Oremos. Amado, soberano eterno Deus, queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui. Fica conosco, nos abençoa, fala aos nossos corações, nos edifica, ó Pai, com este estudo desta lição deste domingo. Obrigado por tudo. No nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, então, revelação do mistério chamado Igreja. Nosso texto áureo, ele encontra-se em Efésios, no capítulo 3, versículo 9, e o texto diz o seguinte: e demonstrar a qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios 3, 9. E a nossa verdade aplicada, ela nos diz o seguinte: a Igreja de Cristo é portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nações. Nós fomos comissionados, a levar esta palavra, levar as boas novas de salvação a todos os povos, todas as nações. E temos 3 objetivos da nossa lição. Esses 3 objetivos, eles estão divididos nos 3 tópicos da lição. E o primeiro objetivo, apresentar a nítida visão que Paulo tinha sobre os gentios. Segundo objetivo, explicar acerca do mistério revelado a Paulo. E um último objetivo, mostrar que o plano divino não é desconexo, Tem aí uma conexão, E nós vamos ver isso nessa lição. Texto de referência está em Efésios, no capítulo 3. Efésios 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 3, versículos 5, 10, 11 e o 12. Tá? Você que puder acompanhar aí, abra sua Bíblia e vamos juntos fazer esta leitura que diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, no qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Esse é o texto bíblico que estará embasando toda a lição deste domingo. E lembrando, meus irmãos, que nós estamos estudando Efésios, carta aos Efésios. Nosso comentarista é o bispo Abner Cássio Ferreira, pastor bispo Abner, que é o comentarista. E ele inicia a introdução dizendo o seguinte: em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo. Agora, Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos. A igreja está em Efésios 3, 9. E esta lição, ela começa com esta afirmativa principal que vimos isso também na lição passada. Em Jesus Cristo, judeus e gentios tornaram-se um só povo. Igreja é todos estes que aceitam, recebem a Jesus Cristo pela fé. Estes
se tornam participantes da Igreja do Senhor. A união do povo de Deus em um só corpo, ainda que estejam separados por contextos e experiências diferentes, é muito enriquecedora em todos os sentidos. Sabemos disso, né? Sabemos, irmãos, também o seguinte, que há muito a ser dito em relação a este assunto. Mas se a unidade não estiver em nosso coração, jamais vamos vivenciar completamente o coração de Cristo e seu apreço por todos nós, indistintamente, que recebem como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, como diz aqui o texto, eles vivenciam, né? Eles passam a fazer parte, se tornam participantes do corpo de Cristo, né? Mas para isso é preciso que receba Cristo em seu coração. Muito bem, nós vamos ver aqui no tópico primeiro da nossa lição, que é a revelação do mistério. É o primeiro título da lição. O comentarista diz o seguinte: como mordomo e despenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos os povos. Paulo, prisioneiro, é o ponto 1.1. Paulo se intitula como o prisioneiro de Cristo, declarando sua plena confiança em Deus. Ele tinha plenas convicções de que não somente havia recebido a revelação do mistério, mas também havia sido comissionado a difundi-lo entre todos os gentios. Isso está lá em Efésios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Da mesma forma como que Paulo, volto a dizer, eu, você, nós fomos também comissionados pelo Senhor Jesus. Hoje nós somos partes da Igreja do Senhor e precisamos levar estas boas novas de salvação a todos, né? Em Efésios capítulo 3, versículo 8, que menciona aqui, diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, né? E Efésios 5, 32 diz assim: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. Efésios 5, 32. Então, como Paulo, somos hoje, na qualidade de igreja, nós somos os depositários, somos estes mordomos de Deus, da grande riqueza que nos foi concedida por Deus. Que riqueza é essa? A salvação da minha alma, da sua alma, o perdão dos nossos pecados. Este é o maior bem que nós possuímos aqui na terra. Temos que agradecer a Deus todos os dias pela salvação das nossas almas. É o maior bem. Também deveremos estar aptos a anunciar a todas as pessoas as riquezas incompreensíveis, nos diz, mas reais e eternamente reservadas a nós. A Bíblia designa a igreja como um mistério, Efésios 1:9, mantido durante tempos eternos em silêncio, mas que agora nos foi revelado. Diz ainda o seguinte: o grande mistério é que os pecadores, produzidos pelas obras da carne, não têm mais domínio sobre a vida daqueles que é nova criatura, né? Então, esses pecados que dominavam
a nossa vida, dominavam a nossa carne, hoje não domina mais, porque nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, seguros pela mão de Deus. Com nova vida nos tornamos nova criatura e por isso o pecado ele não tem mais domínio sobre mim e sobre você. E diz aqui ainda o seguinte: estar morto em Cristo para o mundo significa despojar de tudo que pertence à velha natureza. Nós nos despojamos da velha natureza. E este estar morto em Cristo é isso, é você que se desfazer de todas as obras da carne. Nós hoje vivemos segundo o Espírito. Diz a palavra de Deus lá em Romanos que nós andamos segundo o Espírito. E aqueles que não andam segundo o Espírito ainda estão ligados, ainda estão sendo participantes da velha natureza, que é a natureza carnal. Muito bem. Então, aqui no 1.1, nós vamos ver aqui Paulo, o prisioneiro. Paulo, ele se intitula como o prisioneiro de Cristo, declarando sua plena confiança em Deus. Ele tinha plenas convicções de que não somente havia recebido a revelação, né? Isso aqui só reforçando, né? Que não havia recebido a revelação do mistério, mas também havia sido comissionado a difundi-lo a todos os povos. Então ele recebeu, mas ele também se sentiu na obrigação de compartilhar, e assim deve ser comigo e com você. No nosso 1.2, o título é Paulo, o Despenseiro, e o comentarista diz o seguinte: Paulo cita que o Senhor o comissionou como despenseiro do mistério que lhe havia revelado. Ele deu a responsabilidade de compartilhar este mistério com os gentios. Paulo não era apenas um prisioneiro de Jesus Cristo, era também um ministro enviado por ele para revelar aos gentios as riquezas incompreensíveis e ocultas até então. Paulo havia recebido de Deus uma dispensação, ou seja, uma administração. Esse termo ele tem origem na palavra grega, né, no grego, e significa, né, distribuir, repartir, indica administração da casa, ter a chave do cofre, ou ofício que alguém que administrava, é o ofício de alguém que administrava, né? Então é esse termo, né, no grego, significado no grego, né? Aqui no nosso comentário diz o seguinte: o trabalho de Paulo como guardião dos mistérios divinos era exatamente de ir aos gentios com as boas novas de salvação em Cristo. O despenseiro, neste contexto, é o mesmo que mordomo, é o mesmo significado. Mordomia aqui é ação, é serviço, é administração das coisas sagradas. Ao tornar-se participante do corpo de Cristo, cada fiel torna-se igualmente um despenseiro ou um mordomo. Então, você é um mordomo de Deus, eu sou um mordomo, um despenseiro dos mistérios, da graça do Senhor Jesus, né? Nosso 1.3, Paulo, o embaixador. Então, no tópico 1, vimos aqui Paulo como prisioneiro, no 1.2 o Paulo como despenseiro e agora no 3, Paulo como embaixador. Os judeus, como dito anteriormente,
viam os gentios como incapazes e indignos. Em hipótese alguma, na visão deles, os gentios eram merecedores da glória e da graça divina. Para eles, os gentios somente serviam para serem escravos ou para serem aniquilados. Essa era a visão dos judeus na época. É nesse cenário que Deus nomeia Paulo como seu embaixador. E eu não sei se você se recorda, na lição passada, de domingo passado, o nosso comentarista, ele diz o seguinte, coloca aqui uma citação de William Barclay, que diz o seguinte: os judeus acreditavam que Deus amava apenas eles. O amor de Deus era apenas para os judeus, é assim que eles acreditavam. E mais ninguém. Diziam que os gentios haviam sido criados para serem combustíveis do fogo eterno. Isso nós vimos na lição passada. Um exemplo, se uma mulher gentia fosse dar à luz, era proibido a um judeu ajudar essa mulher a dar à luz, porque significava a vinda de mais um gentio ao mundo. O contato com um gentio era semelhante à morte. Então, o que ele fala aqui, falou também na lição passada, está dizendo novamente esta visão que o gentio tinha a respeito de nós, gentios. Mas que isto foi mudado. Quando Cristo veio, ele revelou isto aos apóstolos, a Pedro, a Paulo, que não era bem assim. Que a salvação seria proporcionada a todos os povos. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 20, diz assim, Paulo dizendo: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente dele como me convém falar. E também 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Note que em 2 Coríntios que diz que pelo qual de sorte que somos embaixadores. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Muito bem. Só para resumindo esse tópico primeiro, o comentarista coloca assim: como mordomo e despenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido a todos os gentios. Vamos agora, então, ao tópico de número 2. Paulo, ministro da revelação divina. E o comentarista diz o seguinte: Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, de que maneira clara e precisa lhe revela o mistério oculto que deveria compartilhar aos gentios, o mistério da igreja. Então nós vimos isso no tópico 1 e vamos rever algumas coisas aqui e algo mais nesse tópico 2. O 2.1, ele diz o seguinte: entendendo o mistério que esteve oculto, esse mistério que esteve oculto. Por 3 vezes neste parágrafo, Paulo faz uso da palavra mistério. Esta palavra no grego possui o mesmo significado, não possui o mesmo significado do nosso português. Um mistério em nossa língua portuguesa significa algo obscuro, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo incompreensível. Strong registra
que em o Novo Testamento era uma palavra usada a respeito de fatos, doutrinas, princípios, não revelados previamente. De acordo com John Stott, Deus não reserva seus mistérios para uma elite espiritual. Eles são verdades que, mesmo estando além da compreensão humana, foram revelados por Deus e pertencem abertamente a toda a igreja. Para o apóstolo, o mistério era um segredo que esteve oculto, mas que agora ele foi desvendado. Está lá em Efésios 3:5. É interessante aqui, na fala do John Stott, que Deus não reserva seus mistérios apenas para uma elite espiritual, somente para sacerdotes, somente para mestres da lei. Não. Este mistério hoje, que esteve oculto, hoje ele é revelado a todos nós, né? Então, meus queridos irmãos, neste 2.1 eu quero ler aqui Efésios 3, capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6, né, que diz o seguinte, que ele cita aqui no finalzinho aqui do tópico 2.1. Então, vamos lê-lo. No qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, somos participantes todos somos participantes das promessas de Cristo pelo Evangelho. O Evangelho, ele foi esta porta que se abriu para que entrássemos por ela e fizéssemos, então, participantes desta graça de Deus, deste conhecimento de Deus. E isso nos veio através do Evangelho de Jesus Cristo. Diz aqui o seguinte: os apóstolos procuravam mostrar aos judeus que a vinda do Senhor Jesus, sua morte, ressurreição e descida do Espírito Santo à igreja, reunindo judeus e gentios para formar um povo, isto era, cumprimento do plano divino revelado nas Escrituras. E depois, se você puder abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 36, também capítulo 3, versículos 12 ao versículo 26. Nós vamos ver que estes judeus e gentios, eles então se tornaram um só povo, e isso foi revelado através das Escrituras Sagradas. Muito bem. O nosso comentarista aqui, ainda na parte do professor, ele diz o seguinte, neste 2.1, parte azul do professor: o mistério revelado a Paulo diz respeito a Cristo, a um único povo, judeu e gentio. Note que ele já coloca aqui para a gente que um povo só, tanto judeu quanto gentio. Tudo o que estava sendo revelado já existia, estava guardado e oculto em Deus. No plano eterno do Senhor já havia tanto judeus quanto gentios como membros comuns do mesmo corpo e participantes da mesma promessa. Não foi surpresa para o Senhor o povo de Israel ter rejeitado a Cristo. Não. E isso não foi aberto, assim no estalo. Não. Isso já havia sido planejado por Deus. Já havia sido planejado por Deus, como ele nos diz aqui.
Como frisou o pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes, o mistério de Cristo e a união completa entre os judeus e gentios através da união de ambos com Cristo. É essa dupla união com Cristo e entre eles a substância do mistério. Está lá em Efésios 3, versículo 6. E então, meus irmãos, vimos aqui nesse tópico 2.1, entendendo o mistério que estava oculto, que esteve oculto. E no 2.2, vamos ver a natureza do mistério revelado. Com muita clareza, Paulo fala da natureza do mistério que o Senhor lhe havia revelado. O mistério era que gentios e judeus seriam colocados na mesma base. Pela fé em Cristo, eles seriam incorporados a um novo corpo. Que corpo é esse? A igreja do Senhor Jesus. Tenho algo aqui ainda nesse 2.2 que diz o seguinte: Cristo é a cabeça de um novo corpo, a igreja. Ele próprio é o mistério revelado. Nele, através da igreja, estariam congregados quem? Judeus e gentios, sem distinção. Estudar a natureza do mistério revelado é estudar também a natureza da igreja. Paulo apresentou aspectos importantes desse mistério aos gentios, ao escrever suas cartas. E como ressalta o nosso comentarista, ele diz o seguinte: primeiro, os gentios são herdeiros em conjunto com os judeus, para isso precisam ser adotados, tanto um quanto o outro. Os gentios, segundo, os gentios se tornam membros do mesmo corpo. Terceiro, os gentios eram participantes a partir de Cristo dos benefícios das promessas divinas, tanto quanto os judeus, a partir do momento que crescem no Evangelho. Para os judeus, também alguns aspectos importantes são salientados em relação a esse mistério, uma vez que só se torna membro do corpo pela aceitação de Cristo através da pregação do Evangelho. É o único modo de nós fazermos parte do corpo de Cristo, é através do Evangelho, da aceitação deste Evangelho, aceitá-lo pela fé em Cristo. O único modo, A porta é Jesus. Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida. Então, com relação aos judeus, primeiro ponto, os judeus estão aliançados com Cristo através da nova aliança, tanto quanto os gentios. Os judeus não dependem mais da lei dos ritos cerimoniais como meio de salvação, mesmo porque os ritos, as leis, eles nunca poderiam ser salvos pela lei, porque eles não conseguiram cumprir toda a lei. Ninguém conseguiu, somente Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Nenhum outro homem conseguiu cumprir toda a lei. Terceiro, os judeus deveriam estar circuncidados em seus corações, tanto quanto os gentios, e não somente na carne. Vimos isso na lição passada a respeito da circuncisão. Não temos tempo para discorrermos novamente sobre a circuncisão. Quarto ponto, todo nacionalismo extremado, preconceituoso, discriminação, ódio, separação, tudo isso devia cair por terra. Então, amados irmãos, vimos aqui esse 2.2. E no 2.3 diz o seguinte, 2.3:
a humildade e seriedade de Paulo diante do mistério. Vamos ver aqui sobre a humildade e a sinceridade. E o comentarista, ele na sua revista, ele diz assim: ele considerava a si mesmo como o mínimo de todos, reconhecia o grande privilégio de ser o portador de uma tão poderosa salvação. Nós, queridos irmãos, também poderemos lembrar que Paulo, ele durante 14 anos, essa quantidade de anos, alguns pensam um pouco diferentes, não em 14, né? Mas alguns dos nossos estudos dizem que por 14 anos depois da sua conversão, ele esteve separado, retirado, aprendendo de Deus, né? Lá na Arábia, dependendo e aprendendo somente de Deus, como ele havia de transmitir este mistério, como ele deveria então pregar aos judeus e aos gentios, né? Ele se ausentou, né? Talvez essa data aí, né, como falei, alguns divergem um pouco nessa quantidade de anos, mas o certo é que ele se ausentou de tudo e todos para reaprender o que é, né, o ser de Deus, como servi-lo e como ser um obreiro aprovado, né? Assim como Moisés, depois de passar 40 anos ali no Egito, aprendendo de tudo, ele era um doutor ali no Egito. Ele, quando foi chamado por Deus, comissionado por Deus para libertar o povo, ele passou primeiramente 40 anos, mais 40 anos lá no deserto, para aprender com Deus, aprender diretamente do Senhor, né? Muito bem. E no último tópico aqui, 2.3, então, humildade. Eu queria só lembrar aqui de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, que nos diz que diante da honra vai a humildade. E aqui nós vemos aqui a humildade de Paulo, né? Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E lá em 1 Pedro, tanto em Tiago 4, versículo 6, como em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, nos diz que Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes, né? Nós vivemos numa sociedade que a humildade não está em alta, né? Nós sabemos que quando falamos em humildade para o mundo, eles não entendem. Eles, pelo contrário, eles entendem que devem dominar, que devem mandar, conquistar, né? E na cabeça deles, o humilde, se a pessoa for humilde, ele não consegue conquistar nada, né? Somente ser dominado, somente ser conquistado, né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela valoriza muito a humildade. Paulo sabia muito bem disso, né? Paulo, ele nos deixou este exemplo de um servo humilde. Ele, por várias vezes, ele fala que ele não se considerava como alguém superior. Pelo contrário, ele dizia que ele não era ninguém, que ele era totalmente dependente da graça do Senhor. E lá em Filipenses, né, voltando aqui, repetindo, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que possamos buscar de Deus, em Deus, sermos
pessoas humildes, né? E lembrando o que Tiago e que Pedro também nos diz em outras passagens, que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Seja então humilde, sincero, como foi também o apóstolo Paulo, né? Muito bem, então vimos aí o tópico 1, tópico 2, agora vamos entrar aqui no tópico 3, né? O tópico 3 diz as riquezas do mistério revelado, e nos diz aqui o nosso comentarista o seguinte: a mensagem de Paulo era de boas novas grandiosas para os gentios, consistiam nas insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas de Cristo possuem em si mesmo e que outorga àqueles que vêm a Ele, né? No 3.1 diz o seguinte: o mistério revelado no Novo Testamento. Diz assim: desde o princípio, os gentios faziam parte do plano de Deus. Paulo era instrumento do Senhor para revelar à igreja de Éfeso a participação plena dos gentios na salvação efetuada pela cruz. Sua grande preocupação era desfazer o falso ensinamento de que havia entre eles, havia sido disseminado por alguns judeus convertidos, como encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, versículo 5, também em Gálatas, capítulo 5, de 1 a 4, alguns judeus afirmavam que para poder fazer parte da herança prometida a Israel, era necessário se submeter ao cumprimento de alguns ritos e cerimônias estritamente judaicas. Todavia, Deus revelou a Paulo que a graça era suficiente para que esses ritos judaicos não tinham validade alguma no novo pacto. Era com base nos méritos de Cristo que os gentios passaram a desfrutar de todas as bênçãos divinas. Lembrando aqui, meus queridos irmãos, aqui em Atos capítulo 15, que é concílio de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão, e depois de discutirem o assunto, eles chegaram à conclusão, aqui no versículo 28, também no 19 fala isso, mas no 28 e no 29 diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo que a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, depois do concílio, depois da discussão, da longa discussão, se gentios precisavam, como ele diz aqui, participar destes ritos judaicos, então eles disseram o seguinte: olha, não precisa, vocês precisam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Então, dessas coisas farei bem se vos absterdes. Então, é o que ficou para nós fazermos. Não mais precisamos desses ritos judaicos, não precisamos mais praticar estes ritos judaicos. E aqui diz o seguinte, o comentarista aqui ele fala de um comentário do pastor Elianai Cabral, que ele comenta o seguinte, e eu quero fazer menção aqui, bem rapidinho, que o nosso tempo já está se esgotando. Ele diz o seguinte: a posição dos gentios no corpo de Cristo, a sua participação conjunta com os judeus,
veio de encontro a vários conceitos errados sobre privilégios espirituais. A igreja é a união de todos os crentes em Cristo, independente da raça, língua, povo ou nação. Ela é a instituição divina, formando um só povo, uma só fé, um só Senhor. Efésios 4, de 1 a 7. Todos com os mesmos privilégios. A participação da filiação de Deus é direito comum a todos quantos recebem a Cristo Jesus como Salvador. Esse mistério é apresentado com um sentido amplo, e a participação dos gentios na nova ordem, a igreja, é de igual posição e privilégios em relação aos judeus e gentios. Então, note que o pastor Elianai Cabral fala isso com bastante clareza, com bastante propriedade, né? E passando então, meus queridos irmãos, ao 3.2, diz o título: o propósito pré-estabelecido por Deus. Diz assim: no entendimento de muitas pessoas, os gentios entraram em cena porque os judeus recusaram a Jesus e seu evangelho. Mas Paulo nos lembra aqui que a salvação dos gentios, nossa própria salvação, não é uma ocorrência tardia de Deus, não é algo que Deus aceitou como um bem secundário porque os judeus rechaçaram sua mensagem e convite. Falei isso no início da lição. Atrair todos os homens e seu amor era parte do desígnio eterno de Deus. Tudo foi elaborado por Deus antes mesmo de o homem ser formado. Nada aconteceu sem um propósito. Tudo foi criado para acontecer no seu devido tempo, sem margem de erros. O plano divino não é desconexo. A igreja não nasceu acidentalmente. Não nasceu acidentalmente. Isso foi planejado, proposto por Deus desde antes da fundação do mundo. Estender a salvação a toda a humanidade, a todos os povos, e não somente a um povo. Os judeus, eles foram comissionados ao Senhor para serem o espelho de Deus, para que eles pudessem revelar aos povos a glória de Deus, né? E nós sabemos que eles muitas das vezes não fizeram isso, né? Pelo contrário, eles foram levados para o cativeiro por se misturarem, por praticarem atos, né, horrendos que os povos daquela terra participaram. Então, ao invés deles influenciar, eles foram influenciados. É o perigo disso acontecer comigo e com você. Ao invés de você influenciar o mundo, você ser influenciado pelo mundo e querer participar, ser participante das coisas mundanas, né? Isso não pode acontecer conosco, não é verdade? Muito bem, finalizando então, 3.3, as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Nos diz aqui o comentarista, Paulo já havia feito uso da expressão riquezas, mas agora, lá em capítulo 3, versículo 8, ele acrescenta um adjetivo: incompreensível ou insondáveis, né? E essas riquezas insondáveis ou incompreensíveis é aquilo que não se pode obter mediante esforço humano, mas significa, a partir deste contexto, que, tendo sido acolhidos novamente por Deus, pelo sacrifício de Cristo, também nos tornamos participantes das suas riquezas infinitas e eternas. O que foi revelado é que elas se referem a tudo que se diz respeito à glória de Cristo, né? Todo crente
fiel, possui uma riqueza indescritível que ele adquiriu em Cristo, que Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo, pela sua graça e pela sua misericórdia, concedeu a mim, concedeu a você. E lembrando também, meus amados irmãos, que a vida que nós levamos hoje, ela vai determinar a nossa eternidade. O modo como vivemos hoje vai refletir lá na eternidade. E, finalizando, então, o comentarista fecha a lição dizendo o seguinte: a mensagem de Paulo era de boas novas, grandiosas para os gentios, consistiam nas insondáveis riquezas de Cristo, as riquezas que Cristo possui em si mesmo e que Ele outorga, que Ele concede, que Ele dá àqueles que vêm a Ele, aqueles que aceitam a Ele, aqueles que recebem a Ele como único e suficiente Salvador. Ele concede, então, essas riquezas insondáveis de Cristo. E, concluindo, ele diz o seguinte: ao expor todo o mistério que lhe fora revelado e anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, Paulo apresenta-lhes um intenso rogo para que seus amigos não desanimassem. Que exemplo admirável e motivador. Eu tinha ainda aqui uma coisa aqui bem interessante aqui, mas o tempo não nos permite. Deixa eu só falar um pouquinho. Tendo empreendido a tarefa de seguir adiante com mais essa reflexão a respeito da carta de Paulo aos Efésios, avançando com o assunto a respeito da igreja, nós vamos destacar o seguinte: houve um mistério envolto em sombras, apresentado na forma de tipos, figuras, símbolos no passado. Ao povo de Israel, que estavam nas páginas do Antigo Testamento, profeticamente anunciado, esperando o momento certo para a sua revelação. Em Cristo, o mistério é revelado porque trata-se do mistério de Cristo. Outro ponto: o mistério de Cristo é o que ele trouxe consigo em sua missão eterna, o poder de colocar por terra as inimizades, de destruir as paredes da separação e fazer dos dois povos, judeus, gentios, um único povo, constituindo um único povo que se chama hoje igreja. Outro ponto: Paulo foi o porta-voz da revelação do mistério na condição de apóstolo aos gentios. E por último, mistério deixa de ser mistério quando compreendido. E se é o Espírito Santo que nos conduz nesse entendimento, então o que temos agora é uma revelação. É a revelação através das Escrituras Sagradas que Ele nos revelou ao nosso tempo. Tem coisas que ainda não nos foram reveladas, porque essa revelação ela é progressiva. Nós ainda tem coisas no futuro que a gente não sabe como será. Só os nossos irmãos que estiverem mais adiante, ou nós mesmos lá na glória do Senhor, que nós poderemos ter este pleno conhecimento. Então, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, e domingo que vem, a lição de número 7, a segunda oração intercessória, é o assunto que nós estaremos então estudando. Vamos orar, agradecer ao Senhor
tempo um pouco corrido, né? Mas chegamos então ao final da lição. Espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido esta lição deste domingo. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, agradecemos a Ti, Pai querido, por essa lição, agradecemos a cada irmão, cada irmã que pôde participar. Muito obrigado por tudo, louvamos ao Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue te abençoando rica e poderosamente e, como sempre digo, que você continue tendo saúde física, saúde mental, saúde emocional e, acima de tudo, saúde espiritual. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.